O século XX é, na verdade, o século da velocidade, da rapidez. Mas vamos parar um pouco esse ritmo alucinante e voltar ao fim do século XIX para conhecer os últimos movimentos que fecharam esse século. Como dissemos no volume anterior, na Revolução Industrial, uma grande parcela de trabalhadores do campo migrou para as cidades, fugindo do desemprego nas áreas rurais. Surgem então duas classes sociais: a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que iria vender sua força de trabalho em troca de salários. Porém, com a abundância de mão de obra, esses trabalhadores tinham que se sujeitar a abusos da burguesia, como baixos salários, jornadas diárias que duravam de 14 a 16 horas, péssimas condições de trabalho e nenhum direito de reclamações. Não tinham assistência médica e, se adoeciam, eram substituídos sumariamente. Tanto na Inglaterra quanto nos outros países em que se formaram as sociedades industriais, as precárias condições de sobrevivência levaram a massa proletária a contrair epidemias de cólera, malária e tifo. Essa situação fez com que uma parcela do operariado tentasse se organizar e conquistar melhores condições de trabalho e de vida. Após muitos anos de tentativas, somente na segunda metade do século XIX, os sindicatos passaram a influir na sociedade, conseguindo algumas leis trabalhistas com o apoio do Estado. Na Alemanha, a Liga Pan-Germânica pregava a união dos povos de origem alemã espalhados pelo mundo e a submissão de outros povos. Na Rússia, crescia o pan-eslavismo, movimento de libertação dos povos eslavos da dominação austríaca e otomana. Choques de interesses imperialistas entre Alemanha, Rússia, Inglaterra e Áustria denunciavam que seria o mais violento conflito acontecido até então: a Primeira Grande Guerra Mundial. Desde 1882, os países passaram a formar alianças, garantindo-se contra eventuais conflitos armados. No início do século, duas alianças já estavam formadas: a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, com a Inglaterra, França e Rússia. Para entendermos melhor a situação da Europa, vamos observar o mapa da Península Balcânica. Apoiada pelo pan-eslavismo da Rússia, a Sérvia pretendia dominar a Bósnia-Herzegovina e os povos eslavos que habitavam os Balcãs, região dominada pela Áustria. Porém, a Áustria iria anexar a Bósnia-Herzegovina, atrapalhando os planos sérvios de expansão e aumentando a tensão na região. Os países europeus preparavam-se militarmente para uma guerra. A indústria bélica trabalhava rapidamente, produzindo um arsenal suficiente para atender os exércitos. 28 de junho de 1914. O herdeiro do trono austríaco, arquiduque Francisco Fernando, é assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, por um nacionalista sérvio. Um mês depois, a Áustria declara guerra contra a Sérvia. As alianças entre os países são então acionadas. É o começo da Primeira Guerra Mundial. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. No dia seguinte, à França. E a 4 de agosto invade a Bélgica, país neutro. Em 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Embora a Alemanha tentasse tomar a França, os aliados conseguem manter suas posições, o que fazia do conflito uma guerra de trincheiras, em que ninguém recuava ou avançava. Em 1915, a Tríplice Entente foi reforçada pela Itália, ex-aliada da Alemanha e da Áustria. A Rússia resolve sair da guerra em 1917, ano da Revolução Russa, que veremos com detalhes ainda neste volume. E nesse mesmo ano, os Estados Unidos entram na guerra com tropas bem treinadas e com grande quantidade de armas e munições, depois de terem seus navios afundados por submarinos alemães. E isso iria mudar a guerra. As vitórias da Tríplice Entente fazem com que os países aliados da Alemanha comecem a se render. Na Alemanha, o Kaiser Guilherme II é deposto e é proclamada a República de Weimar.
Em 11 de novembro de 1918, os alemães depõem as armas e acabam se rendendo. Em 1919, é assinado o Tratado de Versalhes, acabando de vez com a Primeira Grande Guerra. Esse tratado determinava que a Alemanha deveria pagar indenização de guerra aos vencedores e ficaria proibida de formar um grande exército, além de manter e fabricar armas. Teria ainda de entregar a Alsácia-Lorena e a exploração do carvão de Sarre para a França. Além disso, a Alemanha teria de entregar seus navios mercantes, submarinos, carvão, máquinas, materiais para a reconstrução da Europa e uma parte de sua criação de gado. Essa derrota humilhante iria permanecer viva no povo alemão durante anos, sendo um dos fatores que causariam a Segunda Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou um saldo trágico: 8 milhões de soldados mortos, 5 milhões desaparecidos e 20 milhões de feridos. Os massacres, a fome, as epidemias mataram 9 milhões de civis. Em 1919, é criada a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça, com a finalidade de manter a paz mundial. Porém, ela não conseguiria exercer seu papel e, com o passar dos anos, novos e arrasadores conflitos marcariam a história da humanidade.